Da Câmara que discute a mini-reforma eleitoral vai retomar os trabalhos amanhã. Assunto para a nossa repórter Yasmin Costa. Yasmin, o grupo já deve votar o parecer do relator. O que se espera dessa semana em relação à mini-reforma eleitoral? Espera-se pé no acelerador, viu, Tiago? Porque os parlamentares querem aprovar o mais rápido possível essa mini-reforma eleitoral. A expectativa é a seguinte, que o grupo de trabalho que está tratando desse assunto, que tem como relator o deputado Rubens Pereira Júnior, na manhã ele já analisem e votem o relatório sobre a mini-reforma dentro do grupo de trabalho. E na quarta-feira, 2 dias depois, eles já enviem esse relatório para análise do plenário da Câmara dos Deputados. Por que essa aceleração, vamos dizer assim? Justamente porque os parlamentares querem essas mudanças valendo nas eleições municipais do ano que vem. E para que isso aconteça, precisa passar pela aprovação da Câmara, do Senado e ir para a sanção presidencial antes do dia 6 de outubro, que é exatamente um ano antes do pleito eleitoral. E isso faz parte da regra da legislação eleitoral, que para valer durante a eleição, a medida precisa ter sido aprovada um ano antes. E por isso, os parlamentares estão acelerando a tramitação dessa medida. A gente pode trazer alguns destaques desse texto da mini-reforma que vai sair do grupo de trabalho. Por exemplo, o relator já confirmou que deve apresentar pontos como a antecipação do período de registro de candidaturas, simplificação do processo de prestação de contas, uma melhor definição sobre crimes de violência política contra a mulher e também a liberação de doação via Pix. Pontos polêmicos, esses são assuntos que têm um maior consenso e eles avaliam dentro do grupo de trabalho que vai ser mais fácil aprovar, ainda mais diante do prazo apertado. Agora, pontos polêmicos, eles já vão deixar de fora, essa é a expectativa, como, por exemplo, a questão que trata da cota de gênero no lançamento das candidaturas. Esse é um assunto que não tem consenso entre os parlamentares e a estratégia é o quê? Que esses assuntos polêmicos tramitem de forma separada, em projetos de lei separado, e assim deve ser. Mas amanhã já começa esse processo de acelerar a tramitação da mini-reforma eleitoral para, no máximo, na quarta-feira, estar votando em plenário e dar para o Senado esse texto para que ele tenha ali, no máximo, 3 semanas para analisar e, se conseguir analisar, aí sim ir para a sanção e estar valendo nas eleições municipais de 2024. Pois é, então um ano antes, a necessidade da aprovação dessas mudanças, a Yasmin Costa continua acompanhando toda essa tramitação e a discussão em Brasília. Até já, Yasmin. Bom, girando o nosso comentarista Roberto Mota, quando eles querem, eles trabalham de segunda, né? Então, eles correm contra o tempo porque interessa também a classe. Exato. Agora, o importante é que essa mini-reforma eleitoral ela tem pouco impacto no eleitor. Não vai ser gerado nenhum benefício, nem nenhum prejuízo para o eleitor. Ela tem mais a ver com os procedimentos burocráticos e jurídicos envolvidos em candidatura, que, diga-se de passagem, são realmente muito complicados. E essa complicação não gera também nenhum benefício para o eleitor. Só cria a necessidade de uma enorme máquina para fiscalizar, para tomar conta dessa complexidade toda. Agora a gente sabe que para que essas novas regras entrem em vigor e já passe a vigorar nas eleições municipais de 2024, precisam ser sancionadas pelo presidente até 6 de outubro. Falando novamente, né, como pontuou bem a nossa repórter Yasmin, prazo apertado, pouco tempo de discussão. O que você destacaria como as principais mudanças já apontadas no relatório e o que você consideraria nocivo, então, para essa eventual aprovação no relatório? Soraya, eu não vejo nada exatamente nocivo. Na verdade, essa reforma ela é uma gota d'água de simplificação num oceano de complexidade. A complexidade ela não beneficia ninguém. A existência de muitas regras que ninguém compreende muito bem não cria nenhum benefício para o eleitor. Mas eu acho que a reforma que nós precisamos é uma reforma que mude o nosso sistema de proporcional, que é esse sistema que a gente tem hoje, onde você vota num candidato e o seu voto é usado para eleger outro candidato. Mudar desse sistema para um sistema distrital. Nesse sistema distrital, toda a região do estado é dividida em distritos. E aí, nesse distrito,
cada partido lança só um candidato. Então, em vez de ter que escolher entre milhares de candidatos a deputado federal, por exemplo, você vai escolher entre 30 ou 40, um por cada partido. Mas essa reforma, que é a que o Brasil realmente precisa, parece que não vai sair tão cedo. Ô, Mota, só mais uma coisa, junto com toda essa discussão, né? O Congresso também está debruçado naquela história de anistia em relação a dívidas de partidos e também as cotas parlamentares. Isso também mexe com o dia a dia do Congresso Nacional e eles também aprovam de forma rápida, né? É mais um exemplo, Tiago. A gente não vai endereçar certas questões criando regras que já se sabe de antemão que são difíceis de serem cumpridos. Então, o que acontece nesse caso? Muitos políticos fazem discursos bonitos, batem palmas, aprovam regras que eles mesmos sabem que na prática não serão cumpridas. E aí o que acontece quando as regras não são cumpridas? Eles aprovam uma anistia. Então, muito melhor seria encontrar uma solução que fosse realista, que se encaixasse no sistema atual e que permitisse realmente se criar oportunidades para as pessoas, mas sem criar regras que só servem para fazer populismo. Obrigada, Mota. Até